Olá, eu sou Kátia Rodrigues e nós estamos aqui para ter mais uma aula da Escola Dominical. Então, essa é uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba. Essa é a nossa última aula. Nós vamos falar sobre a consumação, o nosso tema é o Deus de aliança e nós vamos falar sobre o fechamento disso, o fechamento desse tema tão grande, tão maravilhoso e tão oportuno. Veja, essa é a nossa sexta aula e neste tempo nós falamos pequenas coisas, foram apenas algumas coisas a respeito deste Deus de aliança e da aliança do Senhor conosco desde o início da criação. Então, se você se interessar, procure, busque mais, tem muitas coisas ainda para ser vistas, muitos detalhes. Mas antes de começar, eu quero orar com você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, porque o Senhor é um Deus fiel. Senhor, obrigada por esta oportunidade de falar e de ouvir a tua palavra. Senhor, somos tão afortunados porque temos liberdade, Senhor, para estudar a tua palavra, para nos aprofundarmos na tua palavra, através, Senhor, das redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aproveitar este tempo para abençoar, Senhor, os meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, e participando desta aula, Senhor, seja em que tempo e em que momento for. Senhor, toca a vida de cada um, abençoa, Senhor, traz cura, Senhor, traz consolo, traz, Senhor Jesus, paz ao coração, traz, Senhor, em nome de Jesus, confiança e fé de que o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus tremendo, soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, fica conosco nesta aula, que seja o Senhor a falar aos nossos corações, a começar no meu, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar falando sobre o Deus de aliança. E aí, então, eu quero iniciar, como nós temos iniciado todas as 5 aulas anteriores, lembrando dos fundamentos dessa aula. Que nós somos um povo de aliança, que aliança é pacto, que aliança é vínculo, que aliança é compromisso, compromisso dado pelo Senhor. Nós estamos falando que Deus é o Deus de aliança e esse compromisso é de Deus conosco. Então é assinado com a palavra do Senhor, aquilo que Ele diz é muito importante, selado com o sangue. Nós vimos isso em todas as aulas e nós vamos continuar vendo. A Bíblia é o livro das alianças, né? O nosso Deus é Deus de aliança. Deus nos fez para Ele, para termos relacionamento com Ele, intimidade com Ele, e Ele nos fez para o adorarmos, Ele nos fez para Ele desde o início. A aliança de Deus na história, ela fala de um único propósito de Deus. E nós vemos aí a sombra de Cristo em todas as alianças anteriores. Vamos ver quais são elas, né? Nós então começamos com a aliança edênica e a adâmica, são duas em uma, né? Promessa messiânica, nós vimos a promessa do Messias lá na aliança adâmica em Gênesis 3:15. Nós vimos a aliança noética, então fala da aliança de preservação, onde Deus colocou ali o primeiro sinal de aliança nas nuvens, que foi o arco-íris. Vimos a aliança abraâmica, que é a aliança da promessa, promessa de terra, promessa de um povo, né? Ali o Abraão tinha intimidade com o Senhor. Se vocês não viram, vejam as aulas anteriores, dá para maratonar, hein? Aliança mosaica, aliança da lei, né? Aliança onde o Senhor ali faz uma aliança de amor com um povo, torna este povo nação, traz aí as leis para esse povo caminhar. Depois nós vimos a aliança davídica, o relacionamento de Davi com Deus, aquilo que o Senhor faz através de Davi, a aliança do reino. O Senhor estabeleceu nação e agora o Senhor estabelece um reino que também fala de um reino eterno, onde se consuma lá em Jesus, e nós vamos ver isso agora de uma forma maravilhosa. Então lembra daquilo que o Senhor prometeu lá em Davi, lembra que a aliança que o Senhor fez com Davi é que ele faria ali o povo, né, a descendência de Davi, uma dinastia eterna. E dali, da dinastia de Davi, o Senhor trouxe Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei eterno, né, que se assenta no trono. Lembra que o trono de Davi também era o trono de Deus e que Davi queria ali construir casa permanente para o Senhor. E o Senhor fez de Davi, da sua descendência, através de Jesus, ele faz de nós hoje
casa de Deus. Nós somos feitos casa de Deus. Não mais ele habitaria em templos feitos pelo homem, mas agora a palavra de Deus diz que ele habita em nós, no nosso coração. Ele nos fez casa, ele nos fez templo. Nós somos templo do Senhor, né? Olha que maravilhoso isso, e o Senhor prometeu lá em Davi, né? E antes de nós começarmos a falar sobre a nova aliança, que é tão maravilhosa, nós precisamos falar de algo muito importante, né? Lá em Oséias 14, né, o profeta Oséias, no capítulo 14, do versículo 1 até o 4, nós vemos o Senhor falando algo maravilhoso, né? O Senhor, ele começa falando o quê? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. E no versículo 2, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então esse texto, antes de nós entrarmos nesse texto de uma forma mais profunda, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito daquilo que está em Deuteronômio 30. Né? Nós vemos ali, depois você vê na sua Bíblia Deuteronômio 30, mas nós vemos o Senhor falando sobre arrependimento, porque ele sabia que o povo não iria cumprir a aliança que eles firmaram com sua palavra e com o sangue, né, a Deus. Então, o que aconteceu um pouquinho antes disso? Nós vimos lá em Moisés, né, o Senhor tornando o povo nação, e aí Moisés lá no Monte Sinai falou com Deus, Deus falou com ele, Deus deu as leis, depois ele desceu do monte, lembra? Teve lá todo um cerimonial de casamento, o Senhor se fez marido, o Senhor fez da nação esposa, houve ali então depois o sacrifício, né? O sangue de novilhos foi derramado, foi aspergido esse sangue no livro da lei, nas tábuas da lei, no altar e sobre o povo. E o povo disse para Moisés o quê? Tudo que o Senhor falou, faremos. Lembra disso? Só que o Senhor nos conhece. A Bíblia diz que o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. E o que aconteceu? Ele sabia que Israel ia pecar. Ele sabia que Israel não ia manter a palavra. Ele sabia que ia quebrar a aliança. Então, ele fala ali a respeito de arrependimento. Vemos sobre o arrependimento, né? Ali, agora nós vimos o texto em Oséias, porque eu creio que ficou bem claro aqui, porque depois ali de Deuteronômio, o povo continuou a pecar. Pecou no tempo de Davi, continuou pecando e o Senhor continuou ali guardando a aliança, guardando a promessa, né? E aí então aqui nós vemos uma palavra de arrependimento. É sobre isso que eu quero falar antes de nós entrarmos na nova aliança. Por quê? Porque sem arrependimento não tem cancelamento de pecado, meu irmão. É preciso nos arrependermos, né? É preciso se arrepender. E nós vemos esse tema, nós vemos essa palavra de arrependimento, algo que quase não se fala mais. Mesmo no meio das igrejas, mesmo no meio de pregações, o que nós vemos? Nós vemos falando de tantos outros assuntos. Né? Nós ouvimos muito falar, por exemplo, que nós precisamos aceitar Jesus e nós precisamos mesmo, mas antes disso nós precisamos nos arrepender. Né? O arrependimento é mandamento, o arrependimento é princípio, o Senhor ordena que nós nos arrependamos. Tanto que nós já vamos voltar ali em Oséias, mas nós vemos, por exemplo, João Batista, logo que ele iniciou o seu ministério, ele pregou sobre arrependimento. Lá em Mateus 3:2 ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fala sobre arrependimento. Jesus pregava arrependimento. Lá em Mateus 4:17, logo que ele iniciou também, daí por diante, olha o versículo. Passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma coisa. Jesus também começou a pregar arrependimento. Não há cancelamento de pecado sem arrependimento. Mas o que é arrependimento, então, você deve estar se perguntando.
Meu irmão, arrependimento não é aquele remorso de que nós fizemos alguma coisa errada e nós temos medo da punição e por isso nós nos sentimos mal, né? Não, arrependimento vai além. Aí eu procurei ali no dicionário o que significa arrependimento. Arrependimento é ato de se arrepender, é contrição, tristeza, pesar, é não estar satisfeito com aquilo que você está vivendo, é mudar de intenção ou de ideia, é mudar de direção, né? Você está indo para uma direção e você muda de direção, né? Então, nós vemos também, por exemplo, lá em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Né? Nós temos pecado desde o início, isso faz separação entre nós e o nosso Deus. E o Senhor diz: arrependa-se, arrependa-se. E lá em Oséias, eu quero voltar um pouquinho, ali o Senhor nos mostra como nós vamos nos arrepender. Como? Veja, no livro do profeta Oséias, nós vemos que Israel, a esposa do Senhor, se você for ver antes do capítulo 14, nós vemos que a esposa do Senhor Deus já tinha pecado, tinha transgredido, nessa época aqui, ó, tinha transgredido todas as leis, né? Já tinha feito tudo e mais um pouco de errado nesse tempo. Né? Já tinha adulterado com outros deuses, Deus já tinha mandado profetas e mais profetas, e Israel não mudava o comportamento, o povo não mudava o comportamento. Quantas vezes você muitas vezes ouviu a palavra de Deus, saiu daquele lugar onde você está ouvindo a palavra de Deus e você não mudou de comportamento? Quantas vezes eu não fiz isso? Né? Então, e agora Israel vai a julgamento. Antes do capítulo 14, você vê que Israel vai a julgamento, né? O povo de Israel vai a julgamento e ele é condenado, né? E recebe pena final. Mas antes que essa pena fosse executada, Oséias grita ao povo. Oséias era o profeta daquele tempo. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caídos. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos. O que é converter? Mudar de direção. Quem dirige sabe disso. Quando tem uma conversão, você está indo para uma direção e você volta, converte. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Né? E aí ele fala para o povo, continua dizendo, a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Veja, meu irmão, aqui o Senhor está nos ensinando que quando nós nos arrependemos de fato, não é somente uma consciência ou somente um sentimento, mas nós precisamos falar com a nossa boca para o Senhor, porque palavra para o Senhor é muito importante. Nós vivemos um tempo em que não se dá valor à palavra, por isso que a gente fala, só de palavra. Mas nós precisamos entender que aquilo que o Senhor faz no nosso coração precisa ser dito, precisa ser falado. Dizei para o Senhor, perdoa toda a nossa iniquidade. Fala para o Senhor que as coisas desse mundo, que o trabalho da nossa mão não é esse o nosso Deus, não é isso que vai nos salvar. O seu trabalho, meu irmão, e o tanto que você trabalha para ganhar, o sustento, não é isso que vai te prover e nem salvar, é o Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Curarei a sua infidelidade, diz o Senhor. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então é tão importante nós percebermos que o arrependimento precisa ter mudança de direção. Mas será que eu consigo me arrepender por mim mesma? Não. O Senhor é aquele que coloca em mim arrependimento. O Senhor é aquele que, quando eu ouço a palavra, Ele faz brotar fé no meu coração, para que eu possa então entender que eu sou pecador, que eu não posso viver sem Ele, me arrepender, dizer isso para o Senhor, e então o Senhor vai me perdoando, né? Lá em Deuteronômio 30 diz assim, ó, os céus, Deuteronômio 30, 19, eu não coloquei, mas eu quero ler aqui para você. Depois você pega a sua Bíblia e confere lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
Olha aqui os céus e a terra como testemunha, aquilo que nós vimos lá na aliança com Noé. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha o 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus prepara esse povo para entrar na terra, porque Deus lhe queria dar um lar, lembra? Ele era o esposo, ele é o esposo da nação. Um lar para a nação que tinha aliança com ele. Este lar é a terra de Canaã. Ele diz: a minha misericórdia estará sobre você, minha proteção, minha provisão. Vou mandar chuva na medida certa, vão beber dos poços, né, que vocês não cavaram. Foi isso que o Senhor falou. Vocês vão beber dos poços que vocês não cavaram. Vocês vão comer da vinha que vocês não plantaram. Tava tudo certo. E o Senhor falou: não se mistura com esse povo e nem se mistura com os deuses deste povo, lá da terra de Canaã. Lembra? Então, o Senhor, lembra quando nós vimos ali um pouquinho de Josué? Levou então o povo para a terra, tinha ali que conquistar, mas ali tinham outros ídolos, povos com outros ídolos. E o Senhor falou: não se mistura, não faz aliança. Pois se fizerem, vocês serão expulsos da terra que eu te dei. O Senhor falou isso para o povo. Mas, assim como Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por misericórdia de Deus ele foi expulso do jardim, por misericórdia. O Senhor nos pune, ainda que punição, mas com misericórdia. Mas aí o povo desobedeceu a Deus, né? Mas eles desobedeceram a tudo que Deus mandou. E eles atribuíram a Baal tudo. Veja o tanto que o povo de Oséias tinha pecado. Lá em Oséias, tanto que o povo, desde Deuteronômio lá, desde Moisés pecou, que chegou nesse ponto aqui em Oséias, sabe o que eles falavam? Então o Senhor estava mandando chuva na medida, o Senhor estava mandando vinhas que eles não plantaram, estavam frutificando, né? E eles estavam comendo disso, os gados aumentando, tudo Deus tinha feito. E sabe o que eles estavam falando? Olha, essa terra aqui deste povo, terra que Deus deu, ela é rica. Baal, que é o Deus desse povo, está nos dando tudo. Foi isso, eles atribuíram, eles não ouviram os profetas, né? E muitas vezes os profetas naquela época eram ridicularizados, esbofeteados. Então Deus tirou tudo deles. Lembra que eu falei que antes de Oséias falar isso, Deus já tinha condenado, dado pena, eles iam ser expulsos, né? Então, aqui no capítulo 14, nós vemos esse texto marcante sobre arrependimento. O Senhor diz para se arrepender, né? E quando o Senhor, quando o Senhor fala através de Oséias, volta ao Israel, o Senhor ainda continua. O Senhor diz que ia atrair todo o povo, né? Atrair todo o povo, toda a nação de Israel dos quatro cantos, né? Quando foi, e aí nós vemos o quê? Então aqui depois o Senhor cumpriu, eles foram expulsos da terra. Nós vimos isso várias vezes, nós vimos isso lá em Jeremias, quando o povo foi expulso, lembra? Quando eu falei, acredito que na terceira aula, na segunda ou na terceira aula, na quarta aula, se eu não me engano, quando o povo todo foi expulso lá, lá em Jeremias 34, fala, né, que eles também desobedeceram, como eu disse, eles foram desobedecendo em todo o tempo, muito parecido com a gente. E aí o que aconteceu? Eles foram expulsos. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, foi lá e assolou a terra, né? Levou o povo cativo, ficou 70 anos. Depois o Senhor os tirou do cativeiro. E aí depois veio, né, o que nós vimos assim de mais recente lá no Holocausto, né? Olha, pulei a história aí bem para frente, mas nós vimos que o povo de Israel também foi dizimado. Então, o que aconteceu? O povo foi dizimado e depois você vai ver, né, na história tudo isso. E o Senhor prometeu que ia trazer o povo dos quatro cantos da terra. Então, quando foi criado o Estado de Israel, né? Importante falar isso, nós estamos falando de arrependimento. Quando foi criado o Estado de Israel, né, em 1947, o que aconteceu? Eles nem sabiam, nem se sabia que iria ter povo, porque mataram tantos judeus, né? Mas quando foi para se reunirem, vieram judeus de todos os cantos da terra.
coxos, aleijados, né, vinham em congregações, né, o arrependimento, né, no coração dessas pessoas fizeram com que eles voltassem. Jesus nos ordena para nos arrependermos, né? E aí nós vamos seguir. Então era muito importante que eu falasse um pouco de uma forma muito corrida, mas importantíssimo, nós falarmos sobre o arrependimento. É tão importante que o Senhor fala isso no Antigo Testamento e também fala através de João Batista. Depois nós vemos Jesus falando, depois nós vemos Pedro pregando, depois nós vemos Paulo pregando e até hoje. E nós temos vivido um século que não se fala tanto sobre o arrependimento. Nós precisamos voltar a falar sobre o arrependimento, porque nós precisamos perceber o quanto nós muitas vezes estamos longe do Senhor e precisamos voltar, né? E aí nós vamos aqui continuar e nós vamos entender um pouquinho a nova aliança, né? Nós vemos então o quê? Que Deus, ele fez aliança com Abraão, né? Vamos voltar um pouquinho, você vai ver a gente voltando para ter essa ligação entre uma coisa e outra. Deus fez aliança com Abraão, né? Misturou o seu nome ao nome de Abraão. Vejam lá na terceira aula, se eu não me engano, na terceira aula. Nós vemos Deus misturando. Essa mistura significa a aliança que Deus estava fazendo com Abraão, a presença de Deus na vida de Abraão. Ele selou com sangue esta aliança, como nós vimos lá em Gênesis 15, no cerimonial caminhando entre as partes. Depois veja lá. Deus fez aliança com o povo, faz aliança com o povo de Israel, lá em Êxodo 24. Ali houve derramamento de sangue de novilho. O povo disse sim. Então Moisés aspergiu sangue sobre o livro da lei, sobre o altar, sobre o povo. Mas o povo desobedeceu, quebrou a aliança, como eu falei agora há pouco. Não levou a sério a sua palavra, né? Lembram do bezerro de ouro? Então, depois veja lá também em Êxodo. Ele sempre quebrou. Nem tinha descido do monte, ainda ele já estava quebrando a aliança, né? Ali na aliança com Moisés. Moisés nem tinha descido do monte, nem estava com as tábuas prontas da lei, e o povo já estava ali quebrando a aliança que falaram que não iam quebrar. E aí então, aproximadamente 700 anos depois, Deus fala com o profeta Jeremias, né? Nós vamos ver lá em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, o Senhor vai falar algo maravilhoso lá em Jeremias. E esse texto de Jeremias 31, do 31 ao 34, ele se repete em Hebreus 8, de 8 a 12. Vamos ver aqui em Jeremias. Aí o Senhor fala assim, através do profeta Jeremias: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Né? Desposado é o quê? Casado com a nação. E aí, continuando 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Né? E aí nós vamos aqui entendendo essa aliança. Por que Deus firma nova aliança? Porquanto eles, olha, aí você volta, vá lá na sua Bíblia e volta um pouquinho e você vai entender por que Deus firma nova aliança. Porque eles anularam, né? O Senhor fala, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 31, 32b, né? Porque eles não levaram a sério a palavra que eles falaram com o Senhor, que fariam tudo aquilo que o Senhor ordenasse. Eles anularam a aliança. Então Deus vai falar de uma nova aliança, né? Uma aliança sem condicional, uma aliança onde o Senhor vai entrar com tudo, né? Nós vamos voltar um pouquinho. Olha lá,
Que aliança que é essa que o Senhor está fazendo? Olha a aliança que o Senhor está fazendo. Porque esta é a aliança que firmarei. O Senhor está falando, eu firmarei. Colocou lá no futuro, não depende de você, não depende de vocês, não depende do povo, não depende de mim. Eu firmarei uma aliança com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei, não vai estar mais em tábua de pedra. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais, né? Cada um ao seu próximo. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei. E aí, então, nós vemos o quê? Que Deus firma nova aliança, onde ele entra com tudo. Não tem condicional para o homem. Né? Aí, eu já falei aqui, qual será essa aliança no 31, 33? Aliança que ele firma com a casa de Israel. Ele firma, ele imprime na mente, né? Ele escreve no coração que ele é o Deus e ele é o seu povo. Lá em Jeremias 32, 39 e 40, também ali ele fala sobre essa aliança. E eu amo esse texto, e esse texto ele está escrito no meu convite de casamento, né? Então eu tomei essa palavra como uma palavra rema para a minha vida, né? E o Senhor fala, dar-lhes-ei um só coração. Olha o que o Senhor está falando. Um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha a promessa de aliança. E porei o meu temor no seu coração, para que eles nunca se apartem de mim. O Senhor é lindo demais. E foi Ele quem prometeu isso. Ele falou, eu farei, eu porei. Tá tudo no futuro, meu irmão. Mas aí a gente vê que o Senhor falou tudo isso com Jeremias. E quando a gente olha para as outras alianças que o Senhor fez, não tá faltando alguma coisa nessa aliança? Tá faltando. Tá faltando sangue. Tá faltando selo com sangue. Mas aí Jeremias nem sabia o que falar, porque o Senhor falou isso e acabou, né? Vida que segue, né? Faltava ali o sangue. Em Abraão teve sangue, em Moisés teve sangue. Qual é o selo desta aliança? E Jeremias não tinha essa resposta. Mas então, 700 anos depois, nasce Jesus. Aproximadamente 700 anos depois de Jeremias. Jeremias já tinha morrido, muitos dos seus descendentes já tinham morrido. E nasce Jesus e inicia o seu ministério. Veja, irmão, Jesus era judeu e todo judeu conhecia o cerimonial de Páscoa desde pequeno, né? Então, Jesus, pensa, ele começou seu ministério com 30 anos, mas os 30 anos que ele viveu antes desse tempo do seu ministério na terra, ele era judeu, né? Ele era judeu de mãe judia. Então, ele cresceu ali e ele conhecia o cerimonial de Páscoa desde pequeno. Lembrando que a primeira vez que o povo de Israel celebrou a Páscoa foi antes da saída do Egito, quando tudo estava prometido, o anjo da morte ia passar naquela noite e o Senhor falou, imola, mata um cordeiro, assa esse cordeiro, de forma que dê para a família, né? E o sangue do cordeiro você passa nos umbrais das portas. E aí, então, você separa ervas amargas, pão sem fermento, vocês vão comer com a sua família, porque amanhã vocês vão ser libertos. E como era este cerimonial, né, entre o povo judeu? Como era esse cerimonial, né? Então, vamos ver aqui. Todo judeu tinha que celebrar a Páscoa, porque era estatuto perpétuo. A Páscoa era memorial da libertação do povo de Israel do Egito. Era celebrado por todas as gerações, todos os anos, era sagrado. A Páscoa é festa de judeu, meu irmão. A passagem lá da terra do Egito, né, para a terra de Canaã, essa libertação é festa do povo judeu. A ressurreição é festa do cristão, mas a Páscoa, né, que é a Páscoa de fato, essa passagem ela é festa do judeu, né? E ela é uma festa absolutamente familiar. Então, como eu falei, cada família pega um cordeiro, tem todo um ritual, né? Cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, tem toda uma liturgia, né? E nessa liturgia, nós vemos algo muito curioso. Lá, né, nessa festa, há 4 taças de vinho. É servido 4 taças de vinho, né? Então, o que acontece? Se reúne a família no dia lá da Páscoa, levanta-se o patriarca da mesa, pega a primeira taça da santificação, a Kiddush,
né? A primeira taça. Todos da mesa bebem e o patriarca bebe o final. Eles comem as ervas amargas e o cordeiro. E aí a segunda taça é a taça da explanação ou a taça do juízo, a Hagadash, né? E essa taça, então, ele passa também para as pessoas da mesa, né? Para os filhos, para a esposa, para quem mora ali naquela família. E aí uma pessoa, já é costume, uma pessoa da mesa pergunta: por que que essa refeição ela é separada de todas as outras? Por que que ela é a mais especial? Então o patriarca vai contar a história lá da aflição no Egito, do tempo que o povo foi escravo, do quanto o Senhor foi maravilhoso na libertação do povo. Ele começa então a contar sobre a saída do Egito e todas as maravilhas que o Senhor fez. E aí então a família se alegra. Depois ele toma da taça da redenção. O patriarca passa ali essa taça, a terceira taça da redenção, pega o pão, né, e diz: este é o pão da aflição, comido pelos nossos pais lá na terra do Egito enquanto eram escravos. Tomai, parti e comei. Né? Esse era o significado do pão, que simboliza a aflição que o povo viveu no Egito. E aí então eles tomam a quarta taça, que é a taça de ação de graças, né? E aí então eles comem, eles jantam, eles se alegram, né? E aí então temos aí então aí o que acontece? Se alegram, louvam a Deus. Todo judeu cresce nesse ambiente. Eles sabem desde pequeno que cordeiro tem que ser assado, não pode ser cozido. Eles sabem que o pão é sem fermento, eles sabem sobre a história, porque todo ano é contado para os seus filhos, né? Então, é como, por exemplo, aqui na nossa cultura, toda criança sabe que festa de aniversário é com bolo e brigadeiro, não é verdade? Ninguém precisa ensinar, porque eles veem isso sempre. Não é? E assim era a Páscoa lá no povo judeu, né? E quando eles crescem, eles aprendem a preparar a Páscoa. Então, Jesus era judeu, nascido de mãe judia e cresceu, então, nesse ambiente. Então, com certeza, ele celebrou a Páscoa todos esses anos. E aí nós vamos ver um pouquinho, lembra? Estamos falando sobre a nova aliança, mas presta atenção. Jesus e a Páscoa. Então, nós vemos o quê? No primeiro ano de ministério de Jesus, nós vemos uma menção a respeito da Páscoa lá em João 2, 13 e 15. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Então, a menção que nós vemos ali, próximo à Páscoa. Então, isso foi o que aconteceu na primeira Páscoa que a Bíblia conta, a primeira Páscoa do ministério de Jesus. No segundo ano, nós vemos uma outra menção, multiplicação dos pães. Esse foi um pouco mais, né? Lá em João 6, de 1 a 4. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, provavelmente, ele tomou ali da Páscoa junto com os seus discípulos, né? E aí nós vemos, então, o quê? A terceira Páscoa. E aí é a Páscoa VIP. E aí nós vamos ver o que aconteceu de fato na última Páscoa, no terceiro ano, a terceira Páscoa de Jesus, lá em Lucas 22, do 7 ao 13, que fala assim, olha lá, vamos ver a partir do 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Todos os anos eram comemorados, mas aqui nós vamos ver detalhes. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Veja, eles não perguntaram como nós vamos preparar, quem vai preparar. Eles perguntaram onde o Senhor quer que nós a preparemos. Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrarei um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus que está falando para os discípulos.
Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E aí os discípulos indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Sabiam preparar a Páscoa, só precisavam do lugar. Vamos avançar, né? Lá em Lucas 22, agora no 15. Então eles entraram naquele lugar, se assentaram juntos com Jesus, tinham ali 13 judeus, 12 discípulos e Jesus. E disse-lhes, né? Então Jesus falou com eles o quê? O Senhor falou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Veja, é um momento de emoções ali. O Senhor estava ansioso, esperando para comer com eles essa última Páscoa. E ele continua falando no 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, provavelmente ali o da santificação, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo, olha o que ele falou no 18, que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, o vinho, até que venha o reino de Deus, né? E aí, então, nós vamos ver aqui no 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Veja, aquela Páscoa foi a Páscoa da revelação. A partir deste momento, meu irmão, o Senhor começa a revelar, Jesus começa a revelar todo o propósito de Deus, desde a fundação do mundo para os seus discípulos. E os discípulos sendo judeus, eu imagino que eles devem ter pensado: Jesus está louco. Não é assim. Que corpo é esse? O pão é o pão da aflição lá que os nossos pais comeram. Tá errado, né? Tá errado. E aí, ao invés de ele dizer, este é o pão da aflição, ele disse: esse é o meu corpo. Tomai, parti e comei. Imagina os discípulos, né? Como eu falei, imagina. O que Jesus estava dizendo aqui, meu irmão, no 19, e eu quero que você preste bastante atenção. O que Jesus estava dizendo é que assim como o pão em breve estaria dissolvido no corpo dos discípulos, né? Como se ele tivesse, assim como o pão em breve ele vai estar dissolvido no corpo de vocês, é assim que eu quero estar com vocês. Misturado, sendo um com vocês. Sendo um com vocês, né? E aí então, de sorte que, né, sendo um com os discípulos, assim ele queria estar, assim como o pão, né, nós comemos e ele faz parte de nós, a vitamina do pão, o carboidrato, ele vai fazer parte de nós, nos dando energia e tudo mais. Era assim que o Senhor estava falando, assim como o pão. Um no seu corpo, eu quero ser um com vocês, de forma que nada e ninguém possa nos separar. Veja, meu irmão, por que o Senhor falou, isto é o meu corpo, falando do pão? Porque a partir daquele momento não é mais o pão da aflição, pois o Senhor ia tomar sobre a vida dele toda a aflição, né? É como se ele estivesse falando, pois eu tomo toda a aflição para mim. Vocês só têm que me ter em vocês. Então, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, né? Ele fala então que este é o cálice, ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Naquele momento, meu irmão, com certeza eu creio que os discípulos viajaram até 700 anos atrás, lembrando da promessa de Jeremias. Lembram da promessa de Jeremias? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Ninguém tinha dado crédito para essa aliança lá em Jeremias, porque não tinha sangue, né? Não tinha selo de sangue, mas aqui Jesus está revelando. Jesus diz: o sangue que sela esta aliança é o sangue que corre nas minhas veias, né? Agora, porque Jesus sabia que em 24 horas ele iria estar morto e sepultado, meu irmão. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós.
Tá o selo da promessa lá em Jeremias, tá aqui se cumprindo no Senhor. O Senhor revelando, Jesus revelando tudo, né? Esta palavra da nova aliança é uma palavra em que vem tudo no sangue de Jesus, todo selo, todo carimbo, né? Toda a ratificação está no sangue de Jesus. Enquanto as outras palavras foram seladas no sangue de novilho. As outras alianças foram seladas em sangue de novilho, de cordeiro, de animais. Mas a nova aliança, o Senhor está falando, vai ser selada no meu sangue. No meu sangue, né? Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É uma aliança, esta aqui, meu irmão, nós vemos é uma aliança entre Deus e Deus. Não tem como ser quebrada. É o Senhor quem prometeu lá em Jeremias. Aliás, ele já começou prometendo lá em Gênesis 3, né? E aí ele vem prometendo, em Jeremias ele fala da nova aliança, e aqui o Senhor Jesus está revelando para os seus discípulos. Esta é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós, eu ratifico, eu selo. O sangue que faltava na promessa lá em Jeremias, ele vai ser derramado aqui. É uma promessa entre Deus e Deus, não tem como ser quebrado. Deus investiu tudo ele investiu. Quando ele manda o anúncio, quando ele mandou o anúncio na nova aliança, ele investiu tudo, porque é o seu único filho, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, que nós lemos agora lá em Jeremias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e no coração lhes escreverei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Esta é a aliança, a nova aliança, que sela todas as outras alianças. É a aliança do perdão de Deus para a humanidade. Quando Deus planejou a redenção, meu irmão, lá no Éden, ele já estava pensando nisso. Ele já estava pensando nisso. Vocês lembram lá na primeira aula? Quando os anjos se rebelaram contra Deus no céu? Viraram anjos caídos, viraram demônios? Virou demônio, virou demônio. O Senhor não moveu uma palha para mudar isso. Mas Deus fez o homem, Deus me fez e fez a você para ele. E quando Satanás entrou naquela serpente, e você conhece a história, Eva e Adão, né? Adão e Eva comeram do fruto, desobedeceram e o pecado entrou, Deus falou, não vai ficar assim. O Senhor já tinha preparado antes disso, já tinha preparado o cordeiro, já tinha preparado a nova aliança, né? Já tinha preparado tudo. É a nova aliança. Por que ela é nova aliança? Vamos avançar aqui. Então, pão da aflição é o corpo de Cristo. Os 4 cálices, ele se torna o cálice, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus sela a nova aliança. É nova porque é selada com o novo sangue do Cordeiro perfeito. Até então, todas as alianças em Abraão, em Moisés, em Davi, nós vimos tudo sendo selado com sangue de cordeiro, de animal imperfeito. Mas aqui o Senhor sela no sangue do Cordeiro perfeito, que é o Filho de Deus, é Jesus que nunca pecou, né? É nova aliança porque é nova promessa que se cumpre em novo sangue. Antes era de cordeiro imperfeito. Esta profecia é a grande profecia que cobre a Bíblia, né? Então nós vamos ver aqui, eu já chego lá, né? A grande profecia que cobre a Bíblia, que é do cordeiro. É uma profecia que vem desde os tempos lá de Gênesis, né? E aí em Gênesis 27, né? Nós vemos essa profecia do sangue do cordeiro perfeito de Deus. Nós vemos essa profecia lá enunciada pelo profeta Abraão. Você fala assim, profeta Abraão? Mas não tem nada na Bíblia que fale que ele é profeta. Não tem livro de profecia de Abraão. Mas em Gênesis 20, no versículo 7, depois você abre lá, né? Fala assim, nós vemos Abimeleque falando a respeito de Abraão. Quando Abimeleque toma lá Sara como esposa, porque Abraão mentiu falando que ela era irmã, né? Ela era mesmo irmã por parte de pai, mas não era, mas ela era esposa de Abraão, né? Então ele mentiu. E aí Abimeleque tomou como esposa e o Senhor falou para Abimeleque, né? Devolve, porque Abraão é profeta, né? Então o Senhor falou a Abimeleque que a respeito de Abraão que ele era profeta, né? Mas qual profecia? Não tem. Qual foi a profecia dele?
E aí nós vemos lá em Gênesis 22, né? E eu vou falar rapidinho aqui para você, quando o Senhor, lá no Monte de Moriá, ele fala com Abraão para que Abraão sacrificasse o seu único filho Isaque. Vocês lembram disso? Lembram? Se você não conhece a história, meu irmão, vai lá para Gênesis 22. Confere na Bíblia o que eu estou falando. Né? Então aí, o que aconteceu? O Senhor pede para Abraão sacrificar Isaque. E então, ele subindo no monte, chega no pé do monte, ele fala para os seus criados, para os seus servos ficarem, que ele vai subir só com Isaque. E aí ele coloca então a madeira, né? A lenha para o sacrifício, a madeira para o sacrifício, ele coloca sobre, né? Vamos ver lá essa parte, Gênesis 22, 6 a 8. No 6 ele falou assim, ó. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque, o único filho, né, o filho da promessa de Abraão, o único filho de Abraão com Sara, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E aí Isaque perguntou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a profecia de Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proveu o cordeiro, porque o cordeiro, meu irmão, precisava ser digno de Deus. Então, somente Deus poderia prover para si um cordeiro digno. Aqui, você sabe que Isaque, né? Isaque, ele é tipo de Cristo, ele é tipo de Jesus, né? Ele é uma figura de Jesus. E tanto é uma figura que nós vemos ele carregando a lenha, a madeira, para ser sacrificado nela. E nós nos remetemos a Jesus. Jesus carregou a madeira para a cruz, para ser sacrificado naquela cruz, assim como Isaque aqui, né? Veja, é tipo de Cristo, é sombra de Cristo, é figura de Cristo, né? Então, quando ele respondeu, né, eis o cordeiro, né? Ali quando Abraão foi descer o cutelo, né, a faca, para cumprir o sacrifício de Isaque que Deus tinha pedido, Deus falou, chega, né? O Senhor falou, para, não precisa fazer. Porque assim como você não poupou o seu próprio filho, Abraão, que ama, você ama o seu Isaque, você não poupou por amor de mim, eu juro, eu creio que o Senhor falou isso para ele, eu juro por mim mesmo que não negarei meu único filho, que amo em resgate de ti, Abraão, e da tua descendência. Abraão olhou e ali estava o cordeiro para ser morto no lugar de Isaque, né? Esse primeiro cordeiro, meu irmão, ele substituiu a vida de Isaque, a vida de um homem, né? A vida de um moço. Mais tarde na história você vai ver o quê? Você vai ver um cordeiro sendo sacrificado pela família, para suprir o pecado da família, para morrer no lugar da família. Nós vemos isso lá em Moisés, quando eles estão saindo do Egito. Nós falamos sobre isso agora. Mais tarde, nós vamos ver o cordeiro sendo sacrificado por uma nação, quando lá o Senhor entrega as leis no Monte Sinai, e ali eles fazem o altar, e o cordeiro, então o sangue do cordeiro, ele é estabelecido ali, o sacrifício, no lugar de uma nação. E então, né, o que é maravilhoso, então aqui nós vemos a figura que depois nós vimos o Cordeiro de Deus sendo sacrificado pela humanidade desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13 você vê o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha a provisão do Cordeiro para todos nós. Por isso que nós vemos aqui Abraão profetizando. Deus proverá para si o Cordeiro. E depois nós vemos o Senhor dando ali o cordeiro em favor de Isaque, um homem. Depois nós vemos isso com a família. Depois nós vemos isso com a nação, lá com Moisés. E depois então nós vemos Jesus sendo sacrificado, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, sendo sacrificado por toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Nessa aliança está o sangue do Cordeiro, que sela todas as outras alianças. Ela valida, né? A validade da nova aliança está no sangue de Jesus. O maior cerimonial de aliança nós vemos na cruz, né? O maior cerimonial de aliança nós vemos na cruz,
né? O Senhor Jesus, ele bebe todo o cálice da maldição, todo o pecado que era meu e era seu lá na cruz. O Senhor Jesus bebe todo esse cálice, né? Para que então, por que que ele faz isso? Por que que ele atraiu a mim e a você e todo o nosso pecado na cruz, não tendo nenhum pecado? Para que eu e você, pela fé, morrêssemos para nós mesmos e para o pecado. E então em Cristo Jesus nós fomos feitos nova criatura e agora nós vivemos para Ele, através do seu Espírito Santo. E aí nós vemos então a profecia, a aliança, porque agora o Espírito Santo vive em mim, a vida de Cristo está em mim pela fé, lá na cruz quando Ele derramou o seu sangue. E então as leis do Senhor, a vontade de Deus está dentro de mim, escrita no meu coração, escrita na minha mente, né? Eu não preciso mais de um Moisés, eu não preciso mais de um Abraão, porque eu tenho Jesus, eu tenho o seu Espírito Santo e Ele vai me ensinar todos os dias. Isso é maravilhoso e é isso que o Senhor veio fazer, né? Esta é a aliança, esta é a nova aliança, mas eu ainda quero dar alguns detalhes para você usando um outro texto. E nós vamos lá para as bodas, né? As bodas de Canaã e a nova aliança. Né? Então, nós vamos lá, eu coloquei aqui no versículo 6, mas eu quero falar com você desde o 1. Fala assim, em João 2, no versículo 1, fala assim, 3 dias depois, né, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. No 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E no 4, o Senhor falou, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No 5, ele diz, então, ela falou aos seus serventes, fazei tudo que ele vos disser. A partir daquele momento, a responsabilidade passa para Jesus. Veja, o responsável num casamento, naquela época, no povo de Israel, era o noivo e o pai do noivo. Então, a provisão de vinho, da comida e tudo mais, mas do vinho principalmente, era do noivo. Mas a partir daquele momento que Maria falou, faz tudo o que ele disser, a responsabilidade do vinho passou a ser de Jesus, né? Ele entrou ali no lugar do noivo. Então, no 6 fala assim, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Quanto é isso, 2 ou 3 metretas? Cada talha cabia mais ou menos 120 litros, de 90 a 120 litros, bem pequenininha era, né? Só que não, eram talhas que serviam para quê? Para que as pessoas que chegavam no casamento, elas pudessem se lavar mãos, rosto, pés, porque eles vinham empoeirados. Hoje você coloca o seu sapato, você pega o seu elevador ali, se você mora em prédio, você entra no carro, desce na igreja, então você tá limpo, né? Mas ali não. Ali eles chegavam empoeirados, sujos, de viagem de tantos dias. Então tinham ali 6 talhas para as pessoas se banharem, né? E Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. No 9 fala assim, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, embora eles não sabiam de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr o melhor vinho primeiro, mas vocês deixaram o melhor para o final. Então, vamos entrar aqui um pouquinho na história. Nós estamos no casamento, nas bodas de Canaã. Nós vamos entrar no casamento. Eu disse que o responsável pelo vinho era o noivo. As talhas eram de pedra. Meu irmão, as talhas que eram de pedra nos remete a Jesus. Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Jesus é a rocha eterna. Né? A Bíblia menciona muitas vezes que Jesus é rocha, que Jesus é pedra. E nós vemos aqui 6 talhas. Veja, nós falamos de 6 alianças. Edêmica, adâmica, noética, abraâmica, né? Edênica, adâmica, noética, abraâmica, davídica, né? Aí tem a palestiniana, que eu não entrei, mas ela fala de arrependimento. Então, também falamos a respeito dela. E aí, são 6 talhas. E agora Jesus entra na história. Então, nós temos 6 talhas, 6 alianças, né? E agora Jesus entra nessa história. E aí, Pedro
né? A pedra, né? Veja, Jesus é a pedra da nossa salvação. E a pedra da salvação estava ali presente nesse casamento. E quando ele transformou a água em vinho, ele está dizendo o quê? Eu vim para um casamento. E nesse casamento, eu sou o noivo. Sou eu quem vai prover o vinho. E o vinho representa o quê, meu irmão, ali naquelas talhas? Muitas vezes nós falamos, voltou a alegria para o casamento. Ok. Mas aqui, Jesus não estava falando da alegria simplesmente. Jesus estava falando do vinho. Jesus estava falando do sangue de Cristo. Lembra lá na ceia? Este é o cálice da nova aliança. Jesus estava falando do sangue de Cristo, né? Que as outras alianças que se passaram era em pedras mortas, era com um sangue que não ia resolver o problema do pecado e nem o meu e o seu problema. Mas Jesus está falando o quê? Que o vinho que eu trouxe agora representa o sangue, o meu sangue, né? Aqueles homens se lavavam naquela água, aquela água não servia nem para beber, mas o Senhor transformou aquela água em vinho. E eles beberam e eles se alegraram, né? Uma água que não servia nem para matar a sede. Mas Jesus é a pedra viva e que encheu talhas cheias de sangue vivo, né? Ali era o anúncio desse sangue, o primeiro milagre de Jesus. Ele anuncia o selo, o sangue da nova aliança. Ele chega para validar a aliança anunciada por Jeremias no capítulo 31. Quantas vezes, meu irmão, nós nos esquecemos que essas 6 alianças contam uma história, né? Elas falam de um passado que aponta para a 7ª aliança, a nova aliança consumada em Cristo Jesus. A nova aliança consumada em Cristo Jesus, né? Ela aponta ali para essa aliança. Uma aliança que, como não tinha selo, ninguém deu crédito, né? Como hoje muitos ainda, meu irmão, ouvem falar a respeito de Jesus. Muitas vezes você está anos, uma vida na igreja, e você não está levando a sério o sangue de Cristo sobre a sua vida, né? Veja, imagina que as pessoas que chegaram atrasadas nesse casamento, elas não se banhavam mais em água, elas se banhavam no vinho, né? Assim somos nós, o sangue derramado na cruz, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos torna purificados. É isso que as bodas de Canaã vêm nos falando, né? E aí Jesus, ele vem para nós pelo mesmo método que eram feitos os casamentos tradicionais em Israel. Como que era esse casamento? O casamento era promovido pelo pai da noiva, né? Então, o pai da noiva descobria onde tinha uma noiva para o seu filho, descobria qual era o dote, qual o valor do dote que precisava ser pago, e no tempo oportuno, esse pai mandava o seu filho e o filho entrava na casa da noiva. Olha como era o casamento antigamente do povo de Israel. O noivo, no tempo oportuno, o pai mandava o filho para a casa da noiva, que o próprio pai tinha já escolhido, descoberto. Ele já sabia o valor do dote que era pago por esta noiva, e ele mandava o filho com este valor, né? E aí o filho entrava na casa da noiva, entrava lá dentro, pagava o preço da noiva e assinava o documento, né? O ketubá, que é o documento de que está selando ali o casamento, né? A posse daquela noiva, a compra daquela noiva, pagou por ela, né? E a noiva também assinava o ketubá, o documento que registra que a partir daquele momento a noiva é dele, né? E aí o noivo assina e a noiva assina. A partir daquele momento a noiva pertence ao filho, pertence ao noivo. Mas ele não leva imediatamente a noiva, né? Ele volta para a casa do seu pai para receber a herança. Naquele tempo, meus irmãos, haviam 2 formas de ter terra, né? Terra é riqueza, né? Naquela época. Era por herança ou por arrendamento, né? Então, os filhos, eles tinham a herança, a terra do pai, né? Então, o que aconteceu? O que acontece? Ele volta para a casa do pai, recebe a herança, o pedaço de terra que lhe cabe, e ele vai construir o rupá, né? O que é o rupá? É a casa onde ele vai morar com a sua família.
E enquanto isso, né, enquanto ele está lá preparando a morada, preparando a casa, a noiva está na casa dela e a partir daquele momento ela coloca uma lâmpada, né? Ela coloca ali, como que é o nome? Deixa eu achar aqui. Ela coloca ali a lâmpada, não é lâmpada, meu Deus, não acho, né? Mas é a lâmpada. A hora que eu achar, eu vou descobrir aqui. Ela coloca a lâmpada, né? O recipiente com óleo e acende. E ali, então, a candeia, achei. Ela coloca a candeia na janela da sua casa e ela tem a obrigação, a partir daquele dia, de manter acesa aquela candeia. E todas as pessoas que passam em frente da casa daquela moça, do pai daquela moça, sabem que ali tem uma virgem comprada, esperando para ser levada. A partir daquele dia, ela não dorme mais de camisola, porque o noivo foi e ele não fala quando vai voltar. E ele pode voltar a qualquer hora do dia ou da noite. A noiva tem que estar preparada, porque ele poderia vir buscá-la qualquer hora do dia e da noite. Ela é propriedade do noivo. No momento em que ele saía da sua casa, ela coloca lá a candeia acesa. Ela tinha que manter acesa aquela candeia. Um belo dia, ele termina o seu rupá e o pai diz, vai buscar sua noiva, né? E aí, então, ele vai buscar a noiva. E quando ele chega lá na casa da noiva, ele não entra mais na casa. Ele grita de fora, ele grita da rua. E a noiva tem que sair. E então ele toma a sua noiva, ela apaga a candeia e vai para a casa que ele preparou, para a casa do pai do noivo, para a casa em que ele preparou, né? E aí então, quem passar ali, a candeia está apagada, sabe que a noiva já foi levada. Meu irmão, o Senhor criou um planeta para o homem. Ele nos fez, mas antes ele criou uma casa para nós, né? Ele criou um planeta para nós, uma casa para o homem, porque ele nos fez para si. Deus criou dessa forma. E então nós vimos durante toda a história que Deus cria uma nação, ele nos fez para ele. E aí então um dia ele manda o seu filho Jesus, nascido de mulher, entrou pela porta da frente, na nossa casa aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então Jesus entra, o Filho de Deus entra aqui, né, na terra, vive aqui, paga o preço da noiva, o meu e o seu preço é o sangue do cordeiro perfeito, imaculado, né? E ele paga o preço, então ele já entrou aqui, ele já pagou o preço, ele assinou o documento de posse da minha e da sua vida, da noiva, da igreja, ele já assinou, né? Ele já assinou. E então, ele morre, ressuscita, pagou o preço e ele volta para a casa do Pai, né? E aí, quando ele volta, a Bíblia diz lá em João 14, né? Diz assim, né? Então, a Bíblia diz, benditos são aqueles chamados à festa do Cordeiro, né? Ele assinou o Ketubá. E quando você, meu irmão, diz sim para o Senhor, quando eu disse sim para o Senhor, quando eu criei no meu coração e eu confessei com a minha boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu assinei esse documento também. Eu disse sim para ele. E então, em João 14, 1 ao 4, fala assim, o Senhor Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Né? Então nós vemos o Senhor falando, né? Ele pagou o preço, né? E ele vai voltar para nos receber. Para nos receber. Meu irmão, a palavra de Deus diz que assim como aquele filho no casamento, né? Aquele noivo está preparando lá o seu rupá, a sua casa para morar com a sua noiva. Aqui diz que o Senhor está preparando um lugar. Pois vou preparar-vos lugar, é o filho preparando o lugar.
E ele fala, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Né? Então aqui o Senhor está dizendo assim, eu vou voltar a buscar a noiva. Você precisa estar preparada. Você precisa estar com a sua lâmpada acesa, para que todos que passem vejam que vocês têm dono, vocês foram comprados. O Senhor nos fala para estarmos preparados e não vivermos de qualquer forma. E o Senhor fala isso comigo também, porque Ele está voltando para nos buscar. A nova aliança se cumpriu. O Senhor colocou em nós, no nosso coração, o seu Espírito. O sangue foi derramado, o preço já foi pago. Né? Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, assim como aquele noivo, ele entra na casa da noiva uma vez para fazer o pagamento e assinar o documento. E quando ele volta para buscar essa noiva, ele chama de fora, ele não entra mais na casa. Meu irmão, Jesus não vai mais pisar nesta terra. Ele vai nos chamar. Ele vai nos chamar e ele vai se encontrar conosco nos ares, nas nuvens, como diz a palavra de Deus. Meu irmão, é tempo de nós voltarmos para esta palavra e parar de nos distrairmos com as coisas dessa vida. Porque a nova aliança foi feita, foi cumprida, foi selada. E o Senhor vem nos buscar. Aquilo que o Senhor prometeu desde o início da fundação do mundo, lá em Adão, passando por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi, falou com Jeremias, ele cumpriu, meu irmão. Não falta nada, não falta nada. Ele está às portas nos chamando e você não pode mais perder o seu tempo com coisas tolas e fúteis. Nós não somos daqui. O Senhor está nos preparando morada eterna para estar conosco em todo o tempo. Então, né, nós vemos essa palavra maravilhosa. Eu espero que assim como ela fala comigo, ela fale com você. Assim como essa palavra me abençoa e ela me faz voltar, né, aos marcos antigos, voltar à palavra, voltar àquilo que o Senhor tem buscado e falado conosco e firmado no nosso coração, ela fale com você. Amém? E então eu quero, nós falamos de todas as outras alianças. E aí na próxima aula, nós vamos então, esta é a nossa última aula sobre o Deus de aliança, né? Estão todas as aulas aqui no YouTube, então você pode ver, rever, compartilhar. Mas na próxima aula nós vamos ter um tema novo, um tema muito importante. Um tema, assim, diferente do que nós falamos, mas de igual modo importante, né? Então, esse tema é ciências versus evolução. Sobre o que vai falar esse tema? Quero deixar você com gostinho aqui. Evidências de que tanto a vida como o universo foram criados, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, né? A criação versus a evolução. É o professor Fábio Porcel que vai falar. E por que é tão importante que você também não perca? Né? Esse convite, né? Eu quero fazer esse convite para você acompanhar esse curso. Esse tema, ele é extremamente importante, pois as escolas, né, estão cada vez mais ensinando sobre a teoria da evolução como lei e desdenhando da criação de Deus. A ciência prova, né, tem provado que o nosso planeta, o nosso universo foi criado, nós fomos criados, mas cada vez mais para as nossas crianças tem se falado sobre a evolução. Então esse curso, ele começa, né, que vai começar no próximo domingo, ele vai falar sobre as evidências científicas que combatem o evolucionismo. Você não pode deixar de ver, né? Passe aí para os seus amigos, para os seus colegas, né? E eu quero te desejar aí uma ótima semana, que o Senhor te abençoe, que o fogo do Espírito Santo queime no teu coração, em nome de Jesus. Amém?